Olá, deusas! Hoje nós vamos falar sobre conexão com o ciclo. Eu falo muito sobre isso e hoje a gente vai começar a falar, então, como que eu começo me conectando com o meu ciclo. O primeiro passo é você aceitar o seu ciclo, aceitar a existência dele. Eu sei que parece meio óbvio falar disso, mas não é. A gente passa uma vida inteira aí renegando a menstruação, ignorando a existência de um ciclo. Então, olhar para isso com aceitação já é um primeiro grande passo que você pode dar. Eu não vou pedir aqui para que você entenda o seu ciclo, para que você passe a amar menstruar do dia para a noite ou no seu primeiro mês de conexão. É claro que não. Leva tempo, algumas mulheres precisam de mais tempo do que outras, tem técnica para isso, existe muito estudo por trás disso tudo, então é importante que você tenha o máximo de informação que você puder para conseguir fazer essa conexão mais tranquila e com muito amor, para você ver que depois é um caminho sem volta, de muita descoberta, de muita conexão mesmo com a sua essência. O nosso ciclo, ele é como uma bússola. Então, se eu entendo o meu ciclo, eu sei dizer em qual semana eu tô mais irritada, em qual semana é melhor para eu iniciar um projeto, qual semana é melhor eu ficar mais recolhida, eu descansar mais. Enfim, gente, a conexão com o ciclo é o caminho mais lindo que uma mulher pode percorrer. É estranho a gente ter que ficar falando sobre isso, mas muito antigamente, em sociedades bem antigas, as mulheres eram super conectadas com seus ciclos. Então hoje a gente vem fazendo um trabalho, na verdade, de voltar para as nossas conexões, para a nossa ancestralidade, para uma sabedoria que, na verdade, nós já tínhamos. E que, se você parar para pensar, ela tá aí dentro de você. Então eu não tô aqui para ensinar algo novo ou para mostrar um caminho novo. Eu tô aqui para que você desperte essa conexão, para que você desperte essa sabedoria que já está em você. E para isso a gente precisa quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas crenças, entender o porquê de algumas coisas, e aí tudo vai fluindo com mais naturalidade. É importante a gente contar um pouquinho dessa história dessas mulheres ancestrais que eram super conectadas aí com o seu ciclo há muito, muito tempo atrás. Essas mulheres não só eram conectadas com o próprio ciclo, como elas conseguiam sincronizar os seus ciclos com as fases da lua. Por isso que hoje em dia tem a mandala lunar, que, enfim, é mais uma das formas de mapeamento do seu ciclo. Além disso, todas as mulheres da mesma comunidade, elas menstruavam ao mesmo tempo. Então, elas tinham sua sincronicidade com o próprio ciclo, com a lua e com as outras mulheres. Olha que beleza isso. Parece muito curioso, né? Mas se você parar pra pensar, quantas vezes seu ciclo já não ficou sincronizado com uma amiga sua que tá super em sintonia com você, ou se você trabalha muito próxima de algumas mulheres, os ciclos também vão ficando parecidos. Se você mora com outra mulher também, o ciclo vai ficando sincronizado. Então, quando você vê, você já tá na TPM ao mesmo tempo, já tá menstruando ao mesmo tempo. Isso nada mais é do que a sabedoria feminina e da natureza, enfim, de ir sincronizando esses ciclos. Então, voltando, quando essas mulheres menstruavam, elas iam todas para uma tenda, se retiravam, ficavam lá sentadas, muitas vezes em silêncio, meditando, se conectando com a lua, se conectando com a natureza, se conectando com a terra, recebendo informações, recebendo intuições, trocando sabedorias, todas elas devolvendo ali o sangue para a terra, sentadinhas e devolvendo esse sangue para a terra. Tamanha era essa conexão. Quando essas mulheres saíam, então, dessa tenda vermelha, eram elas que passavam as diretrizes de quando era melhor plantar, de quando ia chover, de como que seria o tempo, enfim, elas tinham muitas informações. Então era quase como que uma vidência, vamos dizer assim. Mas na verdade nada mais era do que essa conexão com a natureza, né? E quantas vezes você já não ouviu falar que a mulher tem um sexto sentido único? Nós temos mesmo. A diferença é que antigamente elas sabiam acessar. Com o tempo a gente foi perdendo isso e não foi à toa, e não foi porque a gente quis perder isso tudo. Lá pela Idade Média, com a chegada do patriarcado, com a igreja no poder, enfim, teve a época da Inquisição, então as mulheres eram tidas como
bruxas, e nada mais é do que, enfim, mulheres que sabiam se conectar com a natureza, mulheres que tinham informações que os homens não recebiam, mulheres que sabiam de ervas medicinais, então de curas naturais. Era demais mesmo para um homem entender como que uma mulher tinha tanto poder, tanta sabedoria, e é óbvio que isso incomodou. E aí essas mulheres foram condenadas, foram demonizadas. A partir deste momento, menstruar passou a ser sujo, passou a ser impuro. Mulheres não podiam mais frequentar lugares sagrados, mulheres não podiam ter contato com comida, porque a mulher estava suja, então onde já se viu, né, ter contato com comida. A mulher, ela não servia para procriar nessa fase, né, então a mulher não podia ter relação quando era menstruada, né, então foi quando a mulher passou também a ser vista só como um objeto de procriação ali, como se o útero só servisse para ter filho, e a gente já sabe que não é bem assim. O útero, ele não, as mulheres não têm útero só para procriar, né, tá cheio de mulher que não quer ter filho, e tá tudo bem, nem por isso precisa ser desconectada com seu feminino, tá tudo certo. Mas a partir daí a gente vem reforçando e ganhando muito mais distância do nosso ciclo. Então a gente passou de mulheres sábias, conectadas, que sabiam como se cuidar, que sabiam inclusive como cuidar do outro, que tinham intuições, que eram super conectadas com a sua essência, com a natureza, e passamos a ser mulheres desconectadas, que veem o ciclo menstrual como um sofrimento, que vê o feminino como uma fraqueza, quando na verdade é a nossa potência, o poder mais lindo que a gente tem, a potência mais linda que a gente tem, e a gente passou a demonizar isso e ver isso como errado e como sujo. Então eu sei que parece exagero, mas não é. Tenta se recordar como foi a sua primeira menstruação. Foi tranquila? Foi agradável? Foi festejada? Foi falado pra você que era legal? Como que foi pra você? Eu vou contar a minha história. Eu achei que eu ia morrer. Porque as histórias que eu conhecia até então eram de que mulher, quando menstruava, morria de dor, sentia muita cólica, era um sofrimento terrível, de que ninguém podia ficar sabendo que a gente estava menstruada, era um segredo total. Falar de menstruação, absorvente, imagina, nem pensar. A gente não podia deixar de jeito nenhum o sangue vazar, porque se vazar pela roupa, alguém ia ficar sabendo que você estava menstruada, e isso era uma vergonha. Enfim, eram essas informações que eu tinha antes mesmo de ter menstruado. Aos 11 anos, a minha menstruação desceu, veio junto de uma dor terrível, e eu, quando olhei para aquele sangue ali todo e aquela dor terrível, eu achei realmente que tinha alguma coisa muito errada comigo, até depois a minha mãe me explicar, enfim, que era, na verdade, a minha menstruação. Veio como um peso para mim, veio como o fim. Eu não cresceria mais, né, porque é essa informação que a gente tem, então a mulher, quando ela menstrua, ela para de crescer. Eu fiquei extremamente triste, chateada, eu não queria isso pra minha vida. É culpa da minha família? Ou é culpa minha? Ou é culpa da minha mãe? Claro que não. Esse é o conhecimento que foi passado para elas. E vem sendo passado de geração em geração. Agora, o meu papel é fazer com que isso acabe aqui, na minha geração. E aí, se você tem esse conhecimento também, esse também é seu papel. Então hoje eu já consigo falar sobre isso para minha filha com muito mais tranquilidade. Na China, as menininhas, né, elas são educadas aprendendo ali que a menstruação é uma fase legal, porque a mulher, a menina, né, ela já tá ficando mais madura, então ela já vai passar para outra fase, ela vai ter novas conquistas, ao mesmo tempo que ela ganha novas responsabilidades, ela tem muito mais liberdade também. Então, a primeira menstruação, a menarca, ela é tida como uma nova fase mesmo. Ela vem em comemoração. E a gente pode fazer isso, né? A gente pode ensinar as nossas meninas na menarca, na primeira menstruação, a festejar, a celebrar. É uma nova fase, é uma fase linda. Pode ser sem sofrimento, sim. Pra que a gente vai falar de dor? Pra que você já vai falar de cólica pra uma menina, pra uma criança? Você nem sabe como que vai ser o útero dela.
Enfim, são muitos anos de estudo e de reflexão. Eu continuo estudando sobre isso, vou estudar sobre isso provavelmente até o final dos meus dias, porque quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso aprender mais. Mas hoje eu olho para essa situação e eu tenho uma reflexão que talvez faça sentido para você ou talvez não, de que hoje as nossas dores, os nossos sofrimentos com a nossa cólica, com o nosso útero, com a nossa menstruação, são na verdade dores da repressão, dores da gente não poder ser a mulher que a gente era, né? Então, eu tenho um útero que é lindo, que é perfeito, que é fonte da minha sabedoria, que é fonte da minha intuição, que enfim, que herda registros das minhas ancestrais, que herda os meus registros, que me permite menstruar todos os meses, que permitiu com que eu tivesse meus filhos. E aí esse útero, eu passei uma vida inteira olhando pra ele com ódio, porque ele me trazia dor, ele me trazia sofrimento. Então olha a dor desse órgão. Então eu queria trazer essa reflexão aqui pra vocês. Eu acho que muito do que a gente sofre hoje, muitas dessas dores, na verdade são dores de uma repressão, de um órgão que não pode ser o que ele é, de um órgão que não pode fazer o que ele veio fazer aqui. Enfim, e aí essa repressão muitas vezes vem de nós, né? Mas não é só disso que eu tô querendo falar. Tô querendo falar que, na verdade, é uma dor que a gente carrega de muitas gerações, de todas aquelas mulheres que sofreram o que sofreram na Inquisição, enfim, só por serem mulheres conectadas com a natureza, mulheres sábias, mulheres que tinham o seu poder, a sua intuição e foram condenadas por isso. Então, existe muito mais que a gente pode falar sobre conexão com o ciclo. Aos pouquinhos eu vou ensinando vocês como que é que a gente faz esse mapeamento aí, mas eu quero deixar essa reflexão aqui pra vocês. Por que é, então, que a gente odeia menstruar? Da onde vem isso? Da onde nasceu isso? E a gente já tem essa resposta. Então, para e pensa, será que essa sua raiva de menstruar, ela é sua mesmo? Será que ela vem de você? E se eu tirar essa raiva, e se eu tirar esse preconceito, né? E se eu tirar esses conceitos que me foram passados, será que eu não posso olhar para isso com mais sabedoria e com mais beleza? Será que você não tá deixando de dar vazão para a sabedoria que você tem, para o poder que você tem dentro de você? Deixo essa reflexão aqui para vocês. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que a menstruação, ela não é o fim. A menstruação, ela é só o começo e ela deve ser celebrado como tal. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo, estamos juntas!